Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP, Inglês Criativo. Uma das coisas que a gente tem muita dificuldade para aprender, para estudar em inglês, são as preposições. Preposição é difícil até em português. Quando a gente vai fazer qualquer coisa em português, colocar a preposição correta, mesmo a gente a vida inteira em contato com a língua, tem alguma dificuldade. Por exemplo, aqui em Goiás a gente tem a tendência de falar sentar na mesa. Vai, senta na mesa, meu filho, não senta aí não, tal. Então, por exemplo, sentar-se à mesa. Então, tem preposições que são difíceis mesmo na nossa própria língua. Então, quando o cara vai ver preposição em inglês, ele vai à loucura, fica doido, tal, tal. Na verdade, não é bem isso. Você tendo a instrução correta e tem que aprender aos poucos. São muitas coisas e você tem que aprender aos poucos. Aqui eu vou dar uns exemplos agora de algumas palavras que dispensam preposição. Então, tem hora que a preposição você não tem que colocar. Então, como é que eu vou saber? Bom, quando tiver essas palavras aqui, garanto para você que nenhuma das vezes você vai colocar a preposição depois delas. No português, a gente tem a tendência de achar que quando você vai aprender inglês, tal palavra é isso, você vai colocar cada uma no seu lugar e assim. Nada disso. Tem palavra que vale 2, 3, tem hora que você não tem que colocar. É muito diferente, é outra língua. Algumas coisas são comuns, mas não são todas. Então a preposição, por exemplo, é uma coisa que algumas são parecidas, o estilo de você usar em português, mas tem outras que não tem nada a ver. Esse aqui é um exemplo, não tem a preposição em inglês. Então, por exemplo, o verbo need, né? Need é precisar de. Ó, vou colocar a pronúncia escrita aqui, para você ver o som do i aberto. Need, né? Precisar de. Por que é precisar de? É porque você não tem que colocar o de. Então, nos livros eu já coloco assim no vocabulário para você entender que é assim. Você já... Então, o que é need? É precisar de. Não é o verbo precisar, é o verbo precisar de. Por quê? Porque você não tem que colocar de. Então, I need love, I need money, I need qualquer coisa. Do you need money? Você precisa de dinheiro. Então, você não tem que pôr need of money, need from, nada disso. Jamais need tem preposição depois dele. Ok? Ele já é preposicionado, vamos dizer assim. Outro exemplo, o verbo like. Ó, vou pôr a pronúncia escrita aqui, para você entender que esse R você não pronuncia. Eu já tenho uma videoaula sobre isso aí, que você não pronuncia o E no final, né? Like, ó, like. Nós brasileiros temos uma tendência de falar like, não tem I. Então falou o I, tá errado, vai virar um Y, vira outra palavra. Like, ok? Verbo gostar de. Por que ele é gostar de? É porque você não tem que colocar o de. Então você jamais falaria like of, like from, também mesma coisa. Não tem nada disso. É like bananas, like me, like you, ok? Lembrando que a like também é uma preposição muito importante que quer dizer como, igual, né? E é bastante usada assim também. E até talvez até mais do que como verbo. O verbo ela é menos usada like. O americano gosta muito de falar love, né, em vez de like. Outro exemplo legal aqui, verbo call. Lembrando que a L, o som é de all, né? Então, ó, call, não é cow. Cow é vaca, certo? Então, call. O que é call? Telefonar para. Então, telefonar para. Você não tem que pôr call to, call for, nada disso. Se você fizer isso, vai virar outro phrasal verb diferente, vai virar a maior confusão. Então, call me, call you, call my mother, call Maria. Aliás, call Maria é melhor do que tempestade, né? É isso aí. Outro exemplo aqui, before, after. Duas preposições, ó. Before quer dizer antes de. After, depois de. Por quê? Você não tem que pôr before of, before from, nada disso. Então já dispensa. Por quê? Nesse caso aqui, porque elas já são preposições, assim como like. Se você colocar outra preposição, fica duas seguidas. Não existe isso. Quando eu utilizo uma preposição em inglês, tem um macete interessante. Para eu colocar um verbo no infinitivo, a gente usa o to. Então, por exemplo, to study, estudar. To eat, comer. To drink, beber. Quando eu coloco uma preposição aqui, before, antes de estudar, por exemplo, before to study. Quando eu coloco uma preposição antes e eu vou colocar um verbo aqui, eu não posso colocar o to. O infinitivo dele não pode ser com to. Tem que ser com ing. Isso é lei da língua inglesa. Então, não pode, depois de uma preposição, você colocar outra. Então, ao invés de ser to, você coloca sempre com ing. Então, antes de estudar, né, lave as mãos ou tal, qualquer coisa assim, por exemplo. Então, before studying, after eating, wash your hands. Depois de comer, lave suas mãos.
Então, quando você usa after ou before, o verbo que vem na frente vai estar sempre com ing. Por exemplo, quando a pessoa chega, você fala assim, ó, thanks, aí você põe a preposição for coming. Obrigado por vir, ou por ter vindo, como a gente fala em português, certo? Então, lembrando, muitas vezes o ing não tem nada a ver com ando, indo. Então é isso aí, algumas palavras dispensam a preposição que vem na sequência por já serem preposições ou por já estar embutida nela, vamos dizer assim, tá? Então é isso aí. Aprenda esse macete, você já vai saber o jeito mais fácil de colocar algumas preposições. Veja depois os detalhes das outras preposições, a aula completa. No material IUP eu coloquei um tratado sobre preposições, que você tem todos os macetes, todas as coisas lá. São 3 páginas gigantes do livro para você aprender as preposições mais importantes, ok? É isso aí, isso é o IUP, Inglês Criativo. Acesse o nosso site para conhecer os materiais e você aprender sozinho a falar inglês em sua casa ou onde você quiser, com maior facilidade e tranquilidade. Dá o seu like aí também, inscreva-se no nosso canal e também nas nossas redes sociais, compartilhe, porque realmente vale a pena. É isso aí, aqui eu estou gravando, você está vendo aí um ventinho legal aí, que está tocando isso aqui, eu estou gravando isso aqui na IUP Land, a minha chácara, onde eu realizo também a imersão em inglês IUP. Vou só te mostrar que isso aqui é real, ó, não é um estúdio. Apesar da imagem no fundo aí parecer, aquilo ali é um rio de verdade, talvez esteja até captando o som aí no microfone. Ok? Então venha também para a imersão para conhecer e você vai ficar muito feliz e vai aprender inglês rapidinho. Grande abraço, professor Fernando Siqueira.